E atendendo aí a um pedido da Comissão de Finanças, tomada de contas e orçamento da Câmara de Vereadores de Aracaju, o secretário municipal da Fazenda, Jefferson Passos, apresenta a situação financeira da Prefeitura da capital e as metas fiscais do último quadrimestre de 2016. E é para a Câmara que a gente vai agora ao vivo com a repórter Sara Medeiros. Sara, muito boa tarde. Quais são as últimas informações trazidas aí nessa discussão hoje pela manhã? Olá, Tiago. Boa tarde. A explanação do secretário da Fazenda, Jefferson Passos, acabou agora há pouco. Estamos nos questionamentos, os vereadores estão fazendo suas perguntas, tirando as suas dúvidas. Tiago, o que deu para demonstrar durante essa explanação é que houve aí, por parte da gestão anterior, um descumprimento tanto da lei orçamentária como também da lei de responsabilidade fiscal. Gastou-se mais do que arrecadou. A gente vai conversar aqui com o vereador Antônio Bittencourt para saber qual a avaliação que ele faz. Foram dados realmente importantes, confirmou a dívida de mais de 500 milhões de reais deixada agora para essa gestão anterior. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Sara. Boa tarde, Tiago. É um pouco disso que você tem colocado. Na verdade, o secretário vem aqui, Tiago, cumprir uma responsabilidade que está presente lá na Lei de Responsabilidade Fiscal para fazer o balanço do terceiro quadrimestre 2016, né? Portanto, da gestão anterior. Ele não era secretário nesse período. E assim, digamos assim, é uma apresentação muito técnica, mas em absoluto resumo, alguns dados nos saltam aos olhos. Talvez, por exemplo, um certo descuidado com a questão previdenciária, o crescimento da receita corrente líquida em torno de 20%, mas o crescimento com as despesas de pessoal na casa dos 40%. É um volume expressivo, né, de dívidas deixadas, de um passivo deixado pela gestão anterior, que nós já divulgamos de alguma forma, que foi alguns levantamentos também feitos a partir da Comissão de Transição. De dívidas, digamos, de curto prazo, na ordem de 530 milhões de reais, com dívidas a longo prazo, essas coisas de refinanciamento, de coisas assim, algo superior a 100 e tantos milhões, a 100 milhões de reais. Portanto, tratando aqui, Tiago, é uma apresentação muito técnica. O nosso papel aqui é, dentro dessa apresentação técnica, fazer as tratativas. Não estamos aqui, digamos assim, politizando nada nesse sentido, né? O que nos cabe aqui é receber esses números, fazer os questionamentos ao secretário Jefferson, e a obrigação que ele teria aqui era de fazer essa apresentação exclusivamente à Comissão de Finanças, que é presidida pelo vereador Tiago Batalha. Mas ele preferiu que fosse feito também uma audiência pública e que todo mundo tem a possibilidade de participar e de alguma forma intervir, né? Portanto, é isso. É simplesmente um levantamento do terceiro quadrimestre, uma obrigação legal, prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, e ele tem dado aqui números para a gente que, no frigir dos ovos, apresenta que houve um certo descuidado, digamos assim, na gestão das finanças da cidade de Aracaju. Algo que preocupa é com relação a esse descumprimento da lei de responsabilidade fiscal, porque o município acaba ficando com certidões negativas. Isso pode impactar de forma negativa com o recebimento de repasses da União, por exemplo? Sempre essa preocupação é sempre grande, né? A depender do que seja infringido no que diz respeito à lei de responsabilidade fiscal, isso vai-se ao Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas pode prever medidas punitivas para os gestores que descumpriram essa responsabilidade. Como herança para a gestão anterior, tem as implicações de algumas certidões que nós precisamos para que possamos ter, inclusive, acesso a recursos públicos de financiamento, de convênios, que, infelizmente, por conta de circunstâncias dessa natureza, pode haver algum impedimento, né? Mas o secretário Jefferson está tratando muito tecnicamente, além de apresentar o certo balanço desse período, está apresentando também algumas medidas no sentido de já sanar certas circunstâncias, certas situações muito difíceis, né, que foram deixadas na gestão anterior. Portanto, repito, caro amigo, né, Tiago Elcio, é uma apresentação muito técnica e nós estamos tratando isso também nessa dimensão. No que pese seja de uma gestão anterior, não tem qualquer propósito aqui de politizar essa relação, porque nós entendemos da dificuldade. Por exemplo, algumas dificuldades disseram respeito, inclusive, à redução de repasses federais, né? Mas algumas foram de descuidados mesmo administrativos e financeiros. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Tiago, com você, segue no estúdio. Obrigado, Sara. Obrigado ao professor Antônio Bittencourt. Olha, aqui comigo aqui, papitinho, que ninguém nos ouça. O professor Antônio Bittencourt disse que a sessão está sendo presidida pelo presidente da Comissão de Orçamento, né, lá na Câmara de Vereadores,
pelo vereador Tiaguinho Batalha. Curiosamente, né, o secretário municipal de Finanças foi apontar os erros da gestão passada, no qual o pai de Tiaguinho Batalha, o jornalista Carlos Batalha, era tido como o todo-poderoso. Só uma informação para constar.